Agora é o seguinte, a gente vai falar sobre o seu bolso, ouvinte. Né? Passa ano, entra ano, às vezes você pensa que daria, por exemplo, para ter se organizado melhor, ou quem sabe, para ter feito ali alguns planos saírem de verdade, efetivamente, do papel. Agora, será que isso sempre depende, por exemplo, né, das condições econômicas do país? Será que isso está atrelado aos cenários que se apresentam? Está em janeiro ainda, por exemplo, 2026, esse ano. Você já se organizou? Como é que vai ser? Já imaginou como é que você vai terminar o ano? Vai ter dinheiro sobrando? Vai conseguir realizar aí algum plano que você tenha? Quais são as tendências, oportunidades e também o que você pode fazer se o dinheiro estiver curto, apertado e o cenário econômico não for tão favorável? Tem saída para o seu bolso? Esse é o tema do nosso quadro Ponto de Vista de hoje. Agora na Jovem Pan News, Ponto de Vista. Muito bem, para discutir esse tema ao vivo, Pan News Opinião conversa a partir de agora com a planejadora financeira Ângela Chukowski. Ângela, seja bem-vinda aqui. Obrigada, Rafaela. Boa tarde. A Ângela é administradora e mestre em estratégia e organizações. E também nós vamos ouvir o economista Carlos Magno Bittencourt, que está online conosco nessa tarde. Seja muito bem-vindo, um prazer conversar contigo mais uma vez, Carlos. Prazer estar com você, com todos os seus ouvintes e participar desse programa de elevada audiência. Bom, vou começar dizendo o seguinte, a gente sempre escuta, talvez o ouvinte esteja pensando assim, já vou ouvir de novo que é para eu colocar na planilha o que eu gasto, o que eu não gasto, como é que eu faço. Ângela, não tem jeito, o primeiro passo para quem está acompanhando é entender onde quer chegar e entender, por exemplo, a sua realidade, o que depende, né? Porque as pessoas em geral sabem a orientação, mas o que depende de fato sucesso para que o meu ouvinte chegue lá no final de 2026 com uma situação financeira melhor. É leitura de mercado, é preparo, é planejamento. Como é que começa essa história? Começa pelo começo mesmo, Rafaela. Não tem jeito, a gente tem que pôr a mão na massa, né? A gente precisa, então, para a gente saber onde a gente quer chegar, que é super importante. Então, por isso o planejamento, né? Que é uma coisa que a gente olha para frente, não fica olhando para trás. É a gente sentar e entender onde a gente está. Né? Como é que está a nossa situação financeira atual? Como é que é a nossa vida atualmente? Como é que a gente vive? Né? Olhar para o nosso extrato e ver que história esse extrato conta, né? Então, entender como é que nós estamos hoje, para daí pensarmos onde queremos chegar e aí delinear as estratégias para a gente efetivamente chegar lá. Agora, então, o negócio é o seguinte, por exemplo, quem está ouvindo a gente aqui tem que ter aquela planilha ao puxar quanto gasta com cada coisa dentro do computador. Agora, onde a gente quer chegar, eu colocar lá o quê? Eu quero 50 mil reais. Tem que saber, como é que você cria essa meta? Que da onde você quer chegar, por exemplo, para que ela seja real, para que ela seja viável. Claro. Então, para começar, então, para a gente entender primeiro onde a gente está, a gente classifica as nossas despesas em três categorias, para ficar fácil, tá? Aquelas fixas que acontecem sempre no nosso mês, né? Condomínio, aluguel, financiamento, mensalidade escolar, esse tipo de coisa. Luz, água, enfim, que tem números mais ou menos parecidos. Depois classificamos outras despesas que são aquelas variáveis que variam, acontecem todo mês, mas variam de valores, né? Conforme as coisas acontecem. Então, por exemplo, supermercado, um café, um lazer, gasolina, esse tipo de coisa. E aí depois a gente tem uma terceira categoria que são as sazonais, né? Que são aquelas despesas que muitas aconteceram agora em janeiro, né? IPVA, IPTU, que vai acontecer agora em fevereiro, março, aí depende da capital. Mas são aquelas despesas que acontecem pontualmente durante o ano. Então é importante a gente entender como é que é o nosso ano, para a gente entender quanto custa o nosso mês médio e também ir guardando, né, para dar conta dessas despesas sazonais que acontecem. Aí, de repente, aparece lá o vencimento do seguro do carro em setembro. E eu preciso estar planejada para isso, né? Então, por isso é importante colocar todos esses números no papel e a gente mensalizar, né, essas despesas que acontecem pontualmente. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é pensar mesmo em termos de projeto de vida. Né? O que eu gostaria de fazer? E aí, sempre quando eu até atendo as pessoas, os meus clientes, eu delimito já algumas coisas. Então, primeiro, a gente pode pensar no que a gente quer fazer, mas a gente precisa, e isso é obrigatório, você vai ter que querer, criar uma reserva de emergência, né? Que é aquela reserva, um valor suficiente para te manter caso você perca o emprego, caso queira fazer uma transição de carreira, para você justamente ter uma certa liberdade. Né? E aí, isso não comprometeu o teu mês corrente. Então, a reserva de emergência serve para isso, para não comprometer o teu mês e também para não comprometer os teus
projetos outros que a gente vai pensar. Então, eu quero viajar para o Japão, eu quero trocar o sofá da sala, eu preciso trocar de celular, eu quero trocar de carro daqui a alguns anos. Então a gente vai entendendo quanto que a gente precisa guardar mês a mês para cada uma dessas coisas. Normalmente as coisas, muitas vezes, não cabem, né? A gente tem muitos sonhos, o que é muito bom. Mas a gente vai priorizando coisas e daí vai vendo, não, o que a gente começa primeiro. Então a gente vai fazendo e elaborando esses cenários. E também vai olhando para o nosso mês corrente, o nosso orçamento mensal atual e vendo de que maneira eu consigo encaixar melhor esses projetos. Será que eu posso fazer alguma modificação na minha vida hoje para que eu consiga acelerar, né, a concretização dos meus sonhos aí? Bom, vou chamar para essa conversa também o professor Carlos Magno, porque é o seguinte, a gente não é uma ilha, então tá bom, estamos fazendo aqui planejamento, eu já fui pensando em várias coisas, fui ouvindo a Ângela aqui, já fui me organizando com o meu 2026, mas nós vivemos em um contexto, né, onde inclusive a economia deve ser um dos principais elementos de discussão, porque a gente tem aí um ano eleitoral, né, um ano político, a gente sabe que é sempre um ano atípico quando se fala na questão de economia, e aí quero entender como é que ficará este cenário, a projeção desse cenário para 2026 e o que isso pode significar, por exemplo, no poder de compra de nós brasileiros, porque eu posso fazer um planejamento em janeiro dos meus gastos, né? E de repente chega uma certa época do ano em que eu estou lá com os meus gastos crescendo e a minha margem colhendo para que eu possa fazer esse planejamento. Então, qual é a perspectiva, professor? E como lidar também com essa perspectiva? Ótimo, obrigado, Rafaela. O que nós temos, saímos agora um pouquinho da conversa da microeconomia e passamos para a macroeconomia, ou seja, saímos do aspecto da árvore e vamos para a floresta, né? Quando nós pensamos em todo o contexto nacional, contexto global, a questão da geopolítica, nós chamamos a atenção para alguns aspectos que poderão impactar o Brasil neste ano. Primeiro, ano eleitoral. O ano eleitoral é um ano que envolve muitos recursos, mobiliza um grande contingente de mão de obra, então há a possibilidade de pessoas que não possuem renda de passarem a ter uma renda temporária porque estarão trabalhando junto a esse processo eleitoral. O segundo aspecto é a Copa do Mundo. Claro, isso preocupa um pouquinho, o feriado, é um recesso, né, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, nós temos também a questão do turismo, temos a questão dos eventos, dos estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes, que vão ter um ganho maior com a Copa do Mundo, porque também mobilizará, aproveitará esse momento que será possibilitado com a Copa do Mundo e também agregará mão de obra, né, extra para atender isso. Outro ponto também são os feriados. O ano de 2026, por exemplo, será favorável para feriados no Brasil. Haverá 10 feriados nacionais e diversos pontos facultativos, e a maioria deles, né, caindo em dias úteis. Então, teremos feriados quinta-feira e teremos feriados às terças-feiras, então isso vai gerar feriadões. Isso também, para o lado do turismo, ajuda, que já atrapalha um pouco o aspecto em relação à produtividade das empresas, né? O empresário fica preocupado com isso, porque esse feriadão, emendando, fazendo esses feriadões aí, isso vai, claro, impactar a lucratividade da empresa, o resultado das empresas e, claro, a lucratividade. Um outro fator que nós temos que ver também, isso, o Brasil está em pleno emprego, há geração de emprego, há vagas, claro que nós estamos gerando empregos esse ano, o ano que passou, 2025, vai ser menor a geração de empregos do que 2024, mas nós temos que perceber o seguinte: o que está ocorrendo, a situação, por exemplo, com a estabilização da economia, estabilização política, que é social da Venezuela, nós vamos ter um apagão de mão de obra no Brasil, porque muitos venezuelanos, não é, estão com suas famílias na Venezuela voltarão para a sua origem. Então, haverá essa questão, né, de disputa de mão de obra. Outro que será, e esse será um item importante na plataforma eleitoral do ano que vem, é mudar, então, a escala de 6x1 para 5x2. Claro que vai ser uma discussão ampla, já estou sabendo de empresários como
possuem uma pizzaria que não conseguirão se sustentar, não conseguirão se manter, e os próprios trabalhadores dizem o seguinte: na escala 5/2, o trabalhador vai ter que trabalhar 10 horas por dia, claro, com intervalo, aumentando, ele tendo que entrar 1 hora antes e saindo 1 hora mais tarde, para que ele tenha esses 2 dias de folga. Então, esses são todos fatores importantes que nós temos que levar em conta, tanto do ponto de vista de nós como famílias, como consumidores, que somos uns agentes econômicos, e também por parte dos empresários, que geram emprego, que são aqueles motivados, têm um instinto para gerar riqueza no Brasil, e o próprio governo que estabelece as normas. Então, dentro de todo esse circo, dentro de todo o aspecto macroeconômico, temos que conciliar toda essa situação. E claro que com a ansiedade de quem será o novo presidente da República, quem será o novo governador, são 2 governadores, por estado, quer dizer, um governador por estado, 2 senadores, e os deputados federais, estaduais, então mobiliza um grande contingente de pessoas, e a ansiedade, então, de saber quais serão os rumos do nosso Brasil. Então, esse é sobre o aspecto Bom, então a gente está ouvindo aí, obviamente, essa perspectiva toda para esse ano, e aí quero dizer o seguinte: quando a gente fala nessa questão de planejamento, Ângela, por exemplo, a flexibilidade, ela entra de que maneira? Que eu acho que às vezes essa que é a escorregadela, porque todo mundo sabe que tem que fazer. O ouvinte tá bom, eu sei, eu tenho que fazer ali, como tudo na vida, projeto de trabalho, dieta, planos, um desenho da onde eu estou, minhas fortalezas, fraquezas, o ajuste, um plano e cumprir o plano. Agora parece que cumprir o plano é onde muitas vezes as coisas não dão certo, né? É verdade. Então, como é que funciona essa questão de você ter uma margem de flexibilidade, por exemplo, e também como lidar? Porque aí a pessoa pensa, mas eu tive um monte de imprevisto esse ano, eu tive muita coisa fora da curva no meu negócio, na minha casa, e não consegui chegar por isso. Então, como é que faz para, apesar aí, das pedras no caminho, conseguir se manter dentro dessa proposta que você faz agora no começo do ano, tirando do papel um sonho, então conseguindo economizar, melhorar a situação financeira até o final do ano? A gente procura usar mesmo uma margem, na verdade, antes da reserva de emergência. Então, vai se quando a gente faz um planejamento, a gente vai se protegendo de todo lado e vai fazendo um planejamento que seja seguro, que tenha várias margens, na verdade, para a gente poder driblar a inflação, poder driblar qualquer contexto geopolítico que aconteça diferente. Então, esse tipo de coisa a gente não tem controle, certo? Nós, consumidores, assim, pessoas físicas, vamos pensar, ou muito pequeno. Então, a gente vai se cercando de diversas maneiras. Então, quando a gente monta um plano, a gente, vamos pensar nesse orçamento mensal, a gente tem que viver um degrau abaixo, E a gente precisa já contemplar dentro desse plano mensal uma pequena margem para aqueles pequenos imprevistos. Então, queimou o chuveiro, estragou alguma coisa no meu carro, coisas menores que vão acontecer durante o nosso mês e que a gente não tem muito como prever. Mas a gente tem como prever e deixar essa margem, essa pequena gordurinha mensalmente. E aí, para as coisas maiores, a reserva de emergência, Então, eu acho que é dessa maneira que a gente tem que pensar, assim, o que está no nosso controle e o que não. E quando você pergunta, Rafaela, que a execução às vezes é difícil, então a gente vai pensando em estratégias que nos facilitem no dia a dia, porque pensando bem, todo mundo tem seu trabalho, está envolvido com outras coisas, e quando muitas vezes a gente começa muito motivado, a se planejar financeiramente em alguns momentos, mas essa motivação rapidamente passa, porque ficamos cansados, porque não temos tempo, porque tem que atender 1000 e outras coisas, certo? Somos humanos, Então, o que eu digo é que a gente precisa pensar num plano à prova de seres humanos. Então, a gente precisa pensar em automatizações, por exemplo. Então, eu vou já definir quanto que eu vou guardar para cada coisa, já sei aonde eu vou investir conforme o meu perfil, meu objetivo, o meu tempo que eu tenho para isso, e já automatizar algumas coisas. Então, por exemplo, não ter que pensar toda vez, todo mês, o que eu vou fazer com o dinheiro. Não, recebi, tenho os meus proventos ali, as minhas receitas, eu imediatamente, antes de qualquer pagamento, eu vou destinar, vou pagar um boleto para mim mesmo, eu já vou fazer a transferência automaticamente para esse investimento ou para aquele, para preservar justamente as nossas reservas, a margem e os nossos projetos. Então tem muito a ver também com disciplina. Tem muito a ver com consciência e disciplina que a gente está conversando aqui, Sim, sim. A ideia é que a gente dependa menos de disciplina, na verdade, que as coisas aconteçam meio que sozinhas. A gente
na verdade, é assim, Rafaela, a gente precisa de um tempo para parar e pensar e planejar. Então, a gente precisa dedicar esse tempo, não tem como fugir. Mas depois disso, a ideia é que as coisas meio que caminhem sozinhas. Então, com essas transferências automáticas, por exemplo, no gasto dos variáveis, que são valores que variam, a gente definir qual que é o bloco de variáveis, né? Quanto que eu gasto com o mercado, com o lazer, com o café. Então, sei lá, R$500, R$1.000, R$2.000 na semana, e eu vou olhar para a minha semana. Então eu vou deixar lá 2.000, se for esse o meu valor de semanada, para fazer esses gastos. E aí eu não vou ficar anotando, né? Não vou ficar dependendo de anotar o café, o Uber, a saída, o restaurante, né? Eu sei que está dentro daquilo, porque eu já pensei sobre aquilo e aquilo está encaixado dentro do meu plano. Então essa é a ideia. Bom, quero ouvir o seguinte, né? A gente está falando aqui sobre adversidades. É claro que a economia, a gente já teve ali com o Carlos um cenário, um traçado que deve ser 2026, mas fora da curva e ponto fora da curva, nós tivemos, por exemplo, aí um tarifaço, quando a gente fala de macroeconomia, que veio como uma avalanche. Isso acaba atingindo uma série de questões, de negociações comerciais, o desenvolvimento e crescimento da economia, empregos. Teve fábrica aqui no Paraná que ficou parada no setor da madeira, por exemplo, num tarifaço que caiu no colo da noite para o dia. E o mundo passa por um momento de geopolítica completamente inédito, né? De uma maneira que a gente não esperava, talvez, se fosse depender ali da questão de previsões sobre os movimentos, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, 2026, a gente pode ter mais uma vez impactos externos inesperados nesse cenário econômico, professor? Sim, nós estamos passando por um rolo compressor, né? Estados Unidos estão num processo contínuo de rolo compressor, e tem uma frase que diz o seguinte, né? Ou você é o maquinista da estrada, ou você é a estrada. Não é? Então nós estamos vendo esse protagonismo dos Estados Unidos aí, de forma, justamente, o que ele propôs, ele foi eleito por essa proposta, por essa plataforma, não é? Mas o que nós temos reparado muito nessa questão geopolítica é todos os continentes sendo impactados, não é? Com essas decisões norte-americanas. Nós passamos pelo tarifaço, outros países também tiveram aquela ameaça na União Europeia em relação à Groenlândia, de também ter uma tarifa extra de 10%, mas os Estados Unidos recuou em relação a isso, porque ele faz parte da OTAN. Mas, claro, nós temos que ficar ligados. O mundo está interligado graças às TICs, às tecnologias da informação, da comunicação, não é? Nós já vimos isso como espirro na China, gerou uma pandemia no mundo. Então, as únicas fronteiras que nós possuímos hoje são as fronteiras. Todas as outras caíram por terra, porque as informações são online, elas ocorrem de forma simultânea e velozmente. Então nós podemos, nesse acompanhamento que nós temos, o mundo, então, por estar interconectado, ele sofre com tudo isso, são como vasos comunicantes, e aí o Brasil já sentiu isso, né, principalmente o Paraná, a indústria, o setor madeireiro, por ter uma dependência das exportações, da sua produção, da geração de riqueza para os Estados Unidos. Aí entra um ponto estratégico, um ponto fundamental das empresas reverem o seu portfólio, sua carteira, e diversificar a carteira de clientes para não ficar dependente apenas de como aconteceu na pandemia, quando nós vimos que, no momento que nós precisávamos de máscaras, respiradores artificiais, de álcool gel e luvas, o mundo não tinha o suficiente, o maior para a China. Então, de repente, nós temos que trazer a produção para o nosso território e também diversificar a nossa clientela para que nós não sejamos pegos de surpresa. O mundo vive assim. Veja o acordo agora que nós tivemos do Mercosul, União Europeia. Eles entraram com recurso e recorreram à justiça, né, do bloco europeu, porque eles não aceitam, eles acham que será desvantajoso para eles a competitividade da América Latina. Brasil e Argentina, principalmente, são maiores que a deles, né, onde são países com muitos subsídios por parte dos governos. Olha, nós estamos chegando aqui ao final do nosso debate, quando a conversa é boa vai rapidinho, né? A gente passou aqui meia hora conversando com os nossos ouvintes, muitas informações aí importantes e o melhor de tudo, úteis no seu dia a dia, viu? Quero agradecer muito aqui os meus convidados, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, Ângela Schukowski, planejadora financeira, administradora e mestre em estratégias e organizações. Foi um prazer conversar contigo mais uma vez, Ângela. Prazer foi meu. E agradeço também ao economista Carlos Magno Bittencourt, que participou desse debate de forma online. Obrigada, viu, Carlos, pela participação. É isso. Obrigada. Pode rever, inclusive, lá no YouTube, tá? Você pode voltar lá em Jovem